Abra sua Bíblia comigo no Evangelho. Não deixa de ser, mas na carta apostólica de Paulo a Timóteo. Que linda manhã essa, sabe por quê? Porque eu não gosto muito das datas comemorativas, não pelas datas, eu gosto do que ela propõe, é verdade, é bom. Mas eu sei o quanto essas datas comemorativas, tipo Dia das Mães, são impregnadas de comércio, é para aquecer a venda. Então é lógico que o mercado vai ficar lançando essas coisas, Dia dos Pais, Dia das Mães, dia disso, dia daquilo, etc e tal, para aquecer, porque toca naquela necessidade humana de reconhecer alguma coisa ou alguém especial. E se a gente não faz isso, a gente se sente culpado. Então o mercado, ele sabe explorar isso direitinho e não tem nada de mal nisso não, sinceramente, né? Não há nada de mal nisso. Mas o que me toca é a importância que uma mãe tem na vida de um filho ou de uma filha. Isso sim me toca. Mas infelizmente não é só isso que se traz, né, nas datas comemorativas. E está tudo bem usar as datas comemorativas, a gente lembra delas também, né? Hoje as mães vão receber uma surpresa da parte do Apex Kids e da Igreja Apex, uma lembrança singela, mas de coração. Porque é importante lembrarmos da simbologia de uma mãe, da eficiência que uma mãe boa, sábia, pode causar na vida dos filhos. E foi pensando nisso, e nós vamos orar. Eu quero orar pelas mães que estão aqui, e quero orar por aquelas que querem ser mãe e por algum motivo não conseguem. Porque é Deus quem fecha a madre, e é Deus quem abre a madre, que dá a capacidade de gerar. Não é a ciência em primeiro lugar, não é a injeção em primeiro lugar. Em primeiro lugar, busquemos ao Senhor. Se tememos ao Senhor, busquemos ao Senhor. Eu não tenho nenhum problema com a ciência, mas tenho um problema quando a gente busca a Deus em terceiro lugar, em segundo, em quinto, e às vezes nem lembramos. Achamos que Deus tem a ver com o culto de adoração no domingo. Deus tem a ver com fechar a madre e abrir a madre. Deus tem a ver com a sua saúde física, emocional. Deus tem a ver com a sua saúde intelectual, mental, física. Busque a Deus, seja lá o motivo que te aflige, busque em primeiro lugar ao Senhor. E nós vamos orar pelas mães, para buscar a Deus em gratidão, ou para abrir a madre, para que ela possa conceber. Já aconteceu algumas vezes aqui na Igreja Apex. Mulheres que não podiam gestar e receber oração, e não demorou muito, e elas estão carregando filho hoje. Estão com o filhinho nos braços, porque Ele é o Deus que abre a madre. E eu quero ler o primeiro texto de 1 Timóteo, segunda carta de Timóteo, não a primeira, segunda carta de Timóteo, é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo é chamado por Paulo, como você vai ler aqui comigo, como filho amado. Era um pastor que Paulo tinha deixado na igreja de Éfeso para cuidar da igreja, em nome de Paulo, porque Paulo era um apóstolo e ele colocava pessoas em determinados lugares para cuidar da igreja, pastorear a igreja. E Timóteo era um desses homens que o apóstolo tinha deixado na cidade de Éfeso, na Ásia. Éfeso é uma das cidades que recebe aquelas cartas do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas formam como se fosse um anel, um círculo. E entre essas igrejas que receberam a carta do Apocalipse, está Éfeso. E a cidade de Éfeso, ou os moradores de Éfeso, chamado de Efésios, tinha lá como pastor Timóteo, um jovem. E o que me chama a atenção é que ao escrever esta segunda carta que ele escreveu uma antes, a Timóteo,
o apóstolo Paulo abre o coração com palavras cheias de carinho, com palavras cheias de encorajamento para alguém que ele considerava como filho. No versículo de número 5, que nós vamos ler já já, é o foco da mensagem desta manhã, Paulo recorda, traz à memória, com ternura, a fé sincera daquele que ele chama como filho. Ele recorda da fé sincera, daquele que ele carrega no seu coração e nas suas orações. O próprio Paulo, vocês vão ler comigo, o quanto ele carregava o seu filho espiritual no coração, diante de Deus. É um transbordar de amor que o apóstolo tem para com seu filho na fé. Mas o apóstolo Paulo também destaca as influências espirituais. Diga isso, influências espirituais. Irmãos, eu não sei se você entende isso com clareza, mas o que governa o reino material, tudo que você vê, tudo que você é governado e sustentado por leis espirituais, que você não pode ver. Às vezes é difícil, porque a gente vive nesse mundo tão corrido e a gente acaba esquecendo, e parte desse esquecimento tem o dedinho do nosso adversário. Parte esse esquecimento tem a ver com uma obra das trevas, porque a obra das trevas, ela gosta muito quando a gente se esquece de que quem governa este reino natural é um reino sobrenatural. O que influencia o natural é Deus. A minha vida e a sua vida são influenciadas pelo reino espiritual de Cristo e de Deus. E Paulo destaca as influências espirituais de duas mães na vida daquele que ele chama como filho espiritual, amado, Timóteo. Timóteo é o resultado da influência de duas mães. Primeiro, sua avó, chamada Lloyd. Segundo, sua mãe, chamada Eunice. Esse versículo 5, ele ressalta a importância da herança espiritual, de trazer a memória de que eu tenho um poder espiritual disponível para mim, como mãe, ou como cristão, ou como pai, ou como homem. Eu tenho disponível, por causa de Jesus, uma herança espiritual, um poder espiritual, invisível. Talvez seja por isso, que porque é invisível, a gente tem a tendência de não dar o devido valor. E a gente acaba buscando o poder daquilo que eu posso ver. Eu prefiro, às vezes, usar a força da minha argumentação com os meus filhos, do que usar o poder da oração. E o que é capaz de tocar um filho de uma maneira singular e poderosa e transformadora, não são as nossas argumentações, mas as nossas orações. E eu quero que o Espírito Santo traga a memória da gente. Não é à toa, meus irmãos, que um dos grandes pedidos dos apóstolos ao Mestre Jesus, quando Jesus estava vivo antes da cruz,
foi: Mestre, ensina-nos a orar. Diga. Começa no mestre. De novo? Quem é o mestre? Quem é o mestre, Gisele? Quem é o mestre, Rafael? Quem é o mestre, Gi? A outra Gi. Jesus. Quem é o mestre, William? Jesus. Quincas, quem é o mestre? É Jesus. Não é à toa que um dos grandes pedidos dos discípulos ao mestre Jesus foi: ensina-nos a orar. Já passou para a sua cabeça por que os apóstolos chegaram a Jesus e pediram: mestre, ensina-nos a orar? Já passou isso na sua cabeça? Eu sim. Os discípulos viam, presta atenção nisso, os discípulos observavam e viam Jesus tendo tempo de oração. Virava e mexia, Jesus estava orando. Aliás, ele orava todo dia, várias vezes no dia, mas os discípulos observavam. E sabe o que mais que os discípulos observavam? Eles observavam, Marcos, com U, que quando Jesus orava e depois se levantava, ele expulsava os demônios. Os discípulos observavam que quando Jesus orava e depois se levantava, ele fazia o cego ver. Quando Jesus orava, o mestre, e depois se levantava, ele fazia o paralítico andar. Quando Jesus orava e depois se levantava, ele ressuscitava os mortos. Quando Jesus orava e depois se levantava, ele andava sobre as águas. Quando Jesus orava e depois se levantava, ele multiplicava pão para uma multidão. Quando Jesus orava e depois se levantava, ele fazia a água virar vinho. E os discípulos observavam isso. Eles disseram: mestre, entende por que eles disseram mestre? Entende, Bia, por que eles chegaram e disseram: mestre, ensina-nos a orar? Porque eles perceberam que a oração era uma fonte de poder. E Paulo, aqui nesse texto que nós já vamos ler, ele lembra isso. Ele ressalta a importância da herança espiritual partilhada de geração para geração, de uma avó para a filha, de uma mãe para o filho. São 3 gerações aqui e uma só fé. A avó Lloyd era uma mulher de Deus. A sua mãe Eunice, outra mulher de Deus, influenciada pela avó Eunice. E o Timóteo era pastor, auxiliar direto do apóstolo Paulo. Por quê? Porque havia um respeito, uma importância, uma visão clara da herança espiritual que nós carregamos. Talvez você não possa fazer nada pelo seu filho, para sua filha, mas você pode fazer tudo pela oração, como Jesus fez. E Paulo destaca, ressalta a importância da herança espiritual familiar. Ao invés de ficar acreditando em maldição hereditária familiar, meu irmão, ao invés de ficar dando crédito e argumentando que seu marido, sua esposa, seu filho, seu neto, seu tio, seu parente querido, uma amiga querida, ao invés de ficar achando que tem uma maldição familiar e ficar dizendo isso,
Lembre-se que você carrega uma herança espiritual poderosa para causar impacto na sua família. Você carrega uma herança que Jesus conquistou para você e para mim na cruz. A Bíblia diz que na cruz Ele constituiu a gente que crê, Ele fez da gente herança. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo de todas as promessas do Pai. Sabe por que a Bíblia é dividida em velho e Novo Testamento? Por que testamento? Porque tudo que há aqui te pertence. Porque tudo que está aqui nos pertence em Cristo Jesus. É uma herança. E Paulo destaca essa importância da herança familiar. Ele faz questão de citar a avó Lloyd, ele faz questão de citar a mãe Eunice, ele faz questão de dizer e de falar dessas mães. Mãe, e quando eu disser mãe, não se sinta excluída ou excluído, porque tem a ver com você, é só para valorizar o dia de hoje. Mãe, lembre-se que o seu poder em Cristo é infinito. Lembre-se que o seu poder em Cristo é imparável. Não é cantar aquela música que você é titânio, que você pode tudo, aquelas musiquinhas, não. O que te torna poderosa, mãe, é a sua fé, como a fé da avó Lloyd, como a fé da mãe Eunice, é a sua fé em Cristo que te torna imparável. Não é a fé em si mesma, é a fé no Cristo, que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte, e se ele venceu a morte, ele pode vencer os obstáculos na vida dos seus filhos. Se ele venceu a morte, ele pode vencer as tramas do inferno na vida da sua família. Se ele venceu a morte, ele pode vencer qualquer coisa que sirva de obstáculo e entristece você dentro da sua casa. Porque ele venceu a morte, ele pode dar a você qualquer coisa. Desde que você siga o exemplo das gerações de Lloyd, Eunice e Timóteo. Eu quero falar com vocês sobre 3 coisas importantes, mas antes nós vamos ler o texto, como eu prometi. 2 de Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 5. E eu já estou dentro da mensagem. Vamos lá. 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 1 a 5, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo, a Timóteo, olha o carinho dele, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados. Olha aí, a herança. Olha Paulo dizendo, eu dou graças a Deus, a quem eu sirvo desde os meus antepassados. Creia, eu vou repetir, creia mais na herança que Deus tem na sua mão colocado, do que nas coisas hereditárias ruins que possam estar lá. Destrua essas coisas pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti. Olha o carinho dele. Sem cessar. Mãe, você ora sem cessar pelos seus filhos? Pai, você ora sem cessar pelos seus filhos? E só para a gente ficar envergonhada e envergonhado, Paulo vai mais longe.
E ele não está falando de um filho consanguíneo, um filho da sua carne, ele está falando de um filho na fé. E ele diz: eu faço menções de você, no verso de número 4, ele diz que, não, no verso número 3, ele diz: faço menções de ti nas minhas orações. Eu cito você, eu falo o seu nome nas minhas orações. Timóteo era o que era porque ele tinha habilidades de liderança. O negócio do meu filho vai dar certo porque ele vai fazer o curso YZ de capacitação intelectual de liderança. Obrigado. Eu vou melhorar minha vida porque eu vou fazer aquela certificação. Nada contra. Mas meu irmão e minha irmã, se você vai prosperar, não é em primeiro lugar por causa das suas habilidades humanas que você adquire, mas por causa do seu temor no coração ao Rei, ao Senhor Jesus Cristo. E é porque você conta com Ele, com a sua força, com o seu Espírito Santo. Paulo diz: eu oro por você, Timóteo, nas minhas orações. Mas ele vai mais longe, deixa a gente às vezes envergonhado. Ele diz: noite e dia. Meu irmão, você ora por aquilo que te aflige, noite e dia. Mãe, você ora pelas suas filhas, pelos seus filhos, noite e dia. Não, eu prefiro ficar repreendendo, puxando o cabelo, falando que está fazendo errado, o que não pode, o que deve. Oração atinge a mão do Todo-Poderoso, que é capaz de mover respeitosamente a vida dos seus filhos. Deus trabalha de um jeito que você e eu não somos capazes de trabalhar. A gente, quando fala a verdade, às vezes ofende. Às vezes, quando a gente fala a verdade, a gente machuca. Mas Deus, quando age por causa das suas orações, Ele não machuca, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Nós precisamos desesperadamente desse coração de Paulo. Paulo é quase uma mãe. E ele diz: eu carrego você nas minhas orações, mas não só oro por você, noite e dia. Noite e dia. Mãe, você vai fazer mais orando pelos seus filhos do que falando aos seus filhos. Mãe, você vai fazer mais orando pelos seus filhos do que dando coisas aos seus filhos. Mãe, você vai fazer mais orando pelos seus filhos do que se preocupando com os seus filhos ou pelos seus filhos. Mas se meus filhos seguirem caminhos ruins, você continua podendo mais nas suas orações, porque não existe ninguém no céu e na terra melhor para salvar gente perdida do que o nosso Mestre Jesus Cristo. Ele disse: eu vim salvar aquele que se havia perdido. Não existe ninguém que sabe procurar o perdido como Jesus. Então, se sua filha se desencaminhar, se seu filho se desencaminhar, se alguém na sua casa se desencaminhar, acredite, se você orar, se você buscar, como Paulo buscava Timóteo, como Eunice buscava, como Lloyd buscava, tenha certeza que o mesmo Cristo que operou na vida de Paulo, que operou na vida de Timóteo, que operou na vida da avó Lloyd, que operou na vida da mãe Eunice, vai operar na vida da sua filha, do seu filho. Ninguém é capaz de buscar o perdido como Jesus. Continuando, versículo 4: eu desejo muito te ver, lembrando-me das tuas lágrimas. Timóteo era um sujeito sensível, que chorava pela salvação de pessoas, para me encher de alegria. E o verso 5, que é o núcleo da nossa mensagem, trazendo à memória
A fé não fingida, diga fé não fingida. Como era, Joana, a fé de Timóteo? Era uma fé não fingida. Uma fé não fingida que há em ti, ou outras versões dizem que habita em ti, a qual habitou primeiro na tua avó. Quantas vós tem aqui? Deixa eu ver. Além da Cecília. Cecília é vó, sabia? Eu sou vó e ela é vó também. É que a gente começou cedo. Vós, a fé que habitava em Timóteo, habitou primeiro na sua avó Lloyd. Vó, seja a habitação da fé. E em tua mãe Eunice, quantas mães estão aqui? Deixa eu ver, levante a mão. Que a fé habite no seu coração. Que a fé habite no seu coração. E eu estou convencido, Timóteo, que esta mesma fé habita em ti também. 3 coisas importantes para a gente considerar aqui. Primeiro, a qualidade da fé. Qual era a qualidade de fé que tinha Lloyd, a avó, e que causou tanto impacto positivo na vida de Eunice, sua filha, e na vida de Timóteo, seu neto? Que fé é essa que passa gerações? Eu preciso saber a receita dessa fé, eu preciso captar essa fé. Que fé é essa, Diva? A fé não fingida. Eu preciso entender que fé é essa, que é capaz de fazer algo por mim, e fazer pela minha filha, pelos meus filhos, e fazer pelos meus netos, e assim por diante. O que você daria para manter a sua família por gerações abençoadas, prósperas e felizes? O que você daria para ter algo na sua vida capaz de abençoar as gerações depois de você por décadas, por gerações? O que você daria? Talvez você daria tudo que você tem para garantir que os seus filhos e os seus netos, e depois desse, vivessem uma vida próspera, abençoada e feliz. Pois o segredo é: tenha a fé que habitava em Timóteo, que habitou na sua mãe Eunice e que habitava na sua avó Lloyd. Que fé é essa? Qual é a qualidade dessa fé? Fé tem qualidade? Tem. Por quê? Porque Paulo começa qualificando a fé. Esse é um grande problema dos crentes. Eles pensam que um tipo só de fé é capaz de resolver tudo. Não é verdade. Eu e você precisamos necessariamente crescermos na fé. Existem qualificações de fé, existem graus de fé, existem poderes diferentes de fé. Tomara que você, meu amigo, minha amiga, você, mãe querida, esteja crescendo na fé, no tipo de fé que causa impacto nas gerações da sua casa. Tomara. Porque somente o tipo de fé cheia de qualidade é capaz de causar esse impacto. Não adianta só crer, eu preciso ter o tipo certo de fé. E eu listei aqui algumas coisas que a fé precisa ser. Primeiro é a qualidade da fé. Qual é a qualidade da fé? A fé precisa ser, como a Diva disse, não fingida, que é o que está no texto. Mas pense comigo. Se a fé tem que ser não fingida, significa que existe uma fé fingida? Se você tem o tipo de fé fingida, pare com isso. Qual é o tipo de fé fingida? É aquela que não muda a minha vida. É aquela que não transforma nada em mim. Eu continuo a mesma. Eu continuo o mesmo. Os mesmos maus hábitos, a mesma forma de falar, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, a mesma forma de sempre, de reagir.
o mesmo desespero diante das situações difíceis, a mesma crise angustiosa que não me causa alegria nenhuma, pelo contrário, me rouba a alegria. Existe uma fé que é fingida, e que Deus nos dê graça de não andarmos com fé fingida. Fé fingida é aquela que está no ditado brasileiro que diz assim: faça... Vocês sabem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é uma fé fingida. Eu digo coisas para os outros, mas eu mesmo não pratico. Então, Paulo diz, olha, essa fé não fingida habitou na sua avó Lloyd, habitou na sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que habita em você. A fé do tipo certo é a fé verdadeira. É a fé honesta. A fé que causa impacto nas gerações é a fé real. Porque existe fé que não é real. Tem fé que não é real. É uma fé abstrata. É uma fé na fé. Está cheio de gente com fé na fé. E elas dizem assim: é importante ter uma fé. É importante ter fé. Mas elas não sabem dizer em que elas creem. Eunice, que era avó, cria em Deus, Criador dos céus e da terra. A mãe Eunice cria em Cristo, no Deus Pai como a sua mãe. E Timóteo cria na verdade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Era uma fé real, era uma fé que tinha um objeto de fé, que era Deus. É uma fé atuante, não é uma fé que é intelectual. Eu creio que eu vou progredir na vida. Isso é uma fé abstrata. Lloyd, Eunice, Timóteo carregavam uma fé que trazia e carregava a presença de Deus. É esse tipo de fé que nós estamos falando, uma fé que carrega Deus. Estou no Uber, Deus está comigo. Estou no trabalho, Deus está comigo. Estou na faculdade, na escola, Deus está comigo. Estou na bênção e eu estou no topo, estou na vitória, estou na alegria, Deus está comigo. Mas eu estou no vale da sombra da morte, chorando, triste por coisas difíceis que eu estou enfrentando, eu sei que Ele está comigo. É uma fé que carrega Deus em todas as situações. É uma fé que carrega Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. É uma fé que produz luz. É uma fé que é invisível. Mas é uma fé que eu sei que está lá dentro, que impacta a minha vida. É uma fé que suporta as provações e as dificuldades. É uma fé que ora, que busca Deus. É uma fé que lê as Escrituras, que tem tempo para ler e meditar nas Escrituras. Você acha mesmo que Lloyd, a avó, e Eunice, a mãe, elas não abriam os pergaminhos para ler as palavras de Deus? Com certeza. Porque a verdadeira fé, ela não entra no nosso coração do nada. A verdadeira fé, ela vem quando a gente lê as palavras do Deus vivo. Ora, disse Paulo, a fé vem pelo ouvir, diga. E ouvir da palavra de Deus. Vamos dizer, ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui nessa manhã, a fé está disponível para quem quer pegar. A minha oração é para que todos vocês peguem. Isso? Como que é, Lilian? Isso! Pega! Porque enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, a fé está aí entrando no seu coração. Alguma coisa está te dizendo, é isso. Alguma coisa está dizendo para você, é isso. Creia nisso. Essa é a minha mensagem. Sabe o que é isso que está causando na sua mente, no seu coração e dizendo, é isso.
chama-se Espírito Santo. A fé, ela precisa ser do tipo que obedece. Não é uma fé que desobedece, é uma fé que obedece. Essas são as qualidades da fé, que estava em Lloyd, que estava em Eunice e que estava em Timóteo. E por isso, eles tinham o tipo de vida que tinham. Causava impacto nas gerações. Segunda coisa que nós devemos pensar é que tem que ser uma fé, diga comigo, que habita. Não pode ser a fé do meu primo. Eu já disse isso algum domingo aqui. Não pode ser a fé da minha mãe, da minha tia, a fé da Eunice. Olha só, Paulo não disse assim, eu lembro de você e eu fico feliz pela fé não fingida que você tem. E aí ele diz, essa fé não fingida primeiramente habitou na sua vó Lloyd. Olha, a fé habitou. Significa que a fé que a avó tinha não era uma fé passageira, era uma fé que habitava dentro do coração dela. Mas ele disse, também habitava na sua mãe Eunice. E eu tenho certeza, diz Paulo no texto, versículo 5, que habita em você. A fé, mesmo que fosse a fé da avó, fosse uma fé maravilhosa, não podia ser a fé da minha avó. Tinha que ser a minha fé. A fé da avó não funciona para você. A fé da mãe não funciona para você. O que funciona para você, mãe, o que funciona para você, pai, o que funciona para você, meu irmão, é a sua fé mesmo em Cristo Jesus. As gerações, elas impactam as outras gerações. Mas cada geração precisa crer por si mesmo. Eu posso ver alguém muito influente espiritualmente falando, mas eu preciso ter a minha própria fé em Cristo Jesus, no Deus Criador de todas as coisas. Terceiro e por último, a fé deve ser uma fé que impacta quem está ao seu redor. Diga, uma fé que impacta. O que é impactar? Impactar, fica de pé, Cecília, linda esposa, a mais linda da igreja. Você acha que eu estou falando da igreja Apex? Não, da igreja que está no mundo. Mas impactar é mais ou menos isso, só para a gente entender aqui no vídeo, senão o pessoal não vai ver. Impactar, junta os pezinhos aí. Impactar é isso. Opa. Veja, eu toquei nela e causou uma mudança e um movimento na vida dela. Obrigado. Uma salva de palmas, essa mulher linda. Foi doloroso para mim empurrar minha mulher, mas eu fiz por amor a você. Impactar é tocar na vida de alguém de tal jeito que mude o movimento da vida do outro. Impactar é que algo em mim tão poderoso, e que quando eu estou perto das pessoas, pelo meu comportamento, pela minha firmeza, pela minha santidade, pela minha busca de Deus, eu causo movimento na vida do outro. Ele muda de direção. Ele muda de atitude, não porque eu seja bom, mas por causa daquilo que eu carrego. Eu carrego a fé de Lloyd, de Eunice, de Cristo, de Timóteo dentro de mim. Quando você carrega a fé em Cristo, você é capaz de mudar o mundo, mas você precisa crer nisso. Posso ouvir amém? Amém. Paulo era apóstolo, e aqui eu vou fechar e vou ler um texto para a gente orar. Mas Paulo era apóstolo, e o próprio apóstolo era impactado com a fé de Timóteo. Ele diz aqui que trago à memória a fé não fingida que você tem. Paulo, quando olhava para Timóteo, ele olhava e via uma pessoa que tinha uma fé
não fingida. Ou seja, a fé de Timóteo impactou o apóstolo Paulo. A fé de Timóteo moveu a vida de Paulo. E ele diz mais, ele diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que habita em ti, o qual habitou na sua avó, na sua mãe, estou convencido que habita em ti também. Paulo traz à memória o tipo de fé, e ele diz: a sua fé me impacta ao ponto de eu lembrar das suas lágrimas. Eu lembro das suas lágrimas. Suas atitudes me falam. Mãe, como você pretende ser vista pelos seus filhos? Como Eunice? Como Lloyd? Como Esther? Como Raquel? Como tantas mulheres da Bíblia e da história que temeram a Deus? Ou você prefere ser vista pelos seus filhos como alguém chata, implicante, que atrapalha, de quem as pessoas não querem estar perto? Como você pretende ser vista pelas gerações ao seu redor? Eu oro para que você receba Jesus na sua vida e que esse Jesus te cause um impacto, como causou na vida de Lloyd, como causou na vida de Eunice, e pode causar na sua vida também, como causou na vida de Timóteo. Eu prego por isso. Para fechar, capítulo 3 aí, só virar a página, versículo 14, 15, 16, 17, diz assim: Paulo está falando com Timóteo, e olha o que ele diz para fechar. Ele diz: tu porém, Timóteo, tu porém, permanece nas coisas que aprendeste, e de que fostes assegurado, sabendo de quem o tens aprendido. Verso 15 do capítulo 3. E que desde criança sabe as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é dada pela inspiração de Deus, é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você carregar isso, Timóteo, você vai educar, repreender, ensinar, transformar. Carrega essa vida, carrega essa fé, em nome de Jesus. Igreja PEX, mães, pais, irmãos, amigos, carreguem essa fé, que habitou em Lloyd, que habitou em Eunice, que habitou em Timóteo, e agora está habitando em você. Está habitando em você. Carrega, faça crescer, não abra mão, persevera, porque isso vai transformar a sua vida e a vida de todos aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Amém!